tava rolando lá uma galera falando o seguinte, né? Não, porque meu filho não vai se vacinar. E era um grupo de pessoas dizendo que não iam vacinar suas crianças. Aí eu até comentei lá e falei, nossa, que saudade da minha carteirinha de vacinação rosa. Era a nossa carteirinha da infância. Que era o mais legal. A gente fazia competição de quem tinha mais o carimbo de vacina. Porque, assim, era orgulho a vacinação. Né? Você está defendendo a vida das suas crianças, dos seus filhos, a sua vida. E hoje a gente enfrenta muito negacionismo nesse sentido da vacina, da saúde, do acesso à saúde. Então, na minha opinião, uma das áreas aí que tem um desafio político de informação muito grande. Você pretende futuramente poder, já como biomédica, tentar fazer alguma coisa na área política, tentar usar sua influência, seu conhecimento para tentar mudar um pouco esse cenário? Você pensa em alguma coisa assim? Com certeza, assim, eu acho que não só essa atuação já que eu tenho desde os 14 anos, né, muito tempo, comecei na escola, hoje na universidade, mas eu acho que, assim, né, para nós, jovens negros, mulheres, quando você tem entendimento da realidade da política, você percebe que não há como a gente tocar a nossa vida sem estar envolvido na política. Somos nós, né, os mais afetados com a desigualdade social, com a fome e com tantas outras coisas. Como é que nós vamos ficar fora de um meio de transformação que muda as nossas vidas? Então, assim, não há pretensão de fugir da política ou de estar fora desse debate. E eu penso muito, sim, em continuar, né? Fui candidata, inclusive, nas últimas eleições. E vou fazendo teste, vou chamando as pessoas. A gente vai se organizando no movimento social, mas, obviamente, como biomédica, eu vou continuar na atuação pelo SUS, pela saúde, pelo Brasil, enfim, no sentido geral. Falando da população negra, seja jovens, sejam os mais velhos. E falando de política também. Duas perguntas. Primeiro, por que você escolheu o espectro da esquerda? E segundo, o que você pensa sobre pessoas negras que possam escolher o espectro da direita, se identificam com o espectro da direita? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acredito assim, que nós temos grandes diferenças, né? Eu acho que hoje, inclusive, no Brasil, a gente tem ainda mais essa diferença, a polarização, né? A gente tem uma diferença bem grande, assim, de quando eu entrei e tudo mais. Acho que hoje é mais polarizado. Acho que nos últimos 10 anos mudou muito, né? Bastante. E eu escolhi, assim, né? Me falo que eu sou de esquerda, escolhi a esquerda pelos ideais e pela luta concreta pelo povo brasileiro. Eu acho que nós temos pautas mais concretas, eu acho que a gente pauta mais a realidade do povo brasileiro, eu acho que a gente pauta mais a necessidade da vida, da garantia da vida das pessoas. Assim, né? Nós estamos falando de uma direita que defendia nos últimos anos que a gente tinha que zerar imposto de jet ski. Enquanto 33 milhões de brasileiros estavam em situação de fome. Então, na minha opinião, hoje, né, o campo político que eu me coloco, né, sou uma pessoa de esquerda, é porque eu acho que nós nos preocupamos com as coisas concretas que atingem o povo brasileiro. Como combater a fome, como combater a evasão e abandono escolar, como garantir a vida do povo brasileiro, né, como combater o genocídio da juventude negra. Então, eu acredito que aqui se tem as pautas mais justas, né? Inclusive, nas minhas biografias das redes sociais, está lá, luto pelo justo, luto pelas causas justas, porque eu acho que é justo que a gente possa pautar os nossos direitos, inclusive que é garantido na Constituição Federal. E eu acho que hoje o outro campo político, né, a direita brasileira, que muito se confunde, inclusive nos últimos anos, com uma galera até mais radical, que eu não sei nem se posso chamar de direita, eu acho que é algo muito mais além e bizarro, assim, né, que é uma galera, inclusive, que até deseja morte. Eu já sofri alguns ataques assim nas redes sociais. Mas eu acho que eles têm algumas outras... Ataques racistas, desculpa. Muito ataque racista. Na última... Inclusive nos 2 últimos meses, né? Fui chamada, enfim, de macaca. Me mandaram voltar para a senzala. Eu acho que você não deixou isso barato, né? Imagina. Não, de jeito nenhum. Por favor. Mas tá. Então, a gente entrou, obviamente, né? E estamos denunciando tantas pessoas. Mas, em especial, são perfis fakes, pessoas que colocam foto. Covardes. Que não... Pois é. É coisa absurda. Então, eu acredito que o nosso campo hoje defende a vida do povo brasileiro e a luta mais concreta. Eu acredito que, né, o outro campo, a direita, defenda outras coisas, assim... Para mim, é como se fosse a divisão do povo para os ricos, sabe assim? Porque hoje não se defende a vida do povo brasileiro e acho que a gente tem se dividido ainda mais, tem dado para ver essa diferença. Agora, sobre jovens ou pessoas negras que se consideram de direita, eu acho que nós vivemos num país democrático, cada um pode ter a sua opinião, mas me entristece muito ver pessoas, por exemplo, como figuras, né, grandes, assim... Fernando Holliday, por exemplo, um jovem negro como eu, mas que toma uma
Guto Zacarias também, postura acho. totalmente, completamente diferente. E que eles vivem essa realidade, né? Eu lembro que nas eleições, o próprio Holiday recebeu uma ameaça super racista, e ele disse, foi o pessoal da esquerda que me ameaçou, que não sei o quê. Quando acharam a pessoa, né, que mandaram a ameaça, simplesmente tinha sido um bolsonarista. Então, assim, ele se alia, né, nesse momento, na minha opinião, a pessoas que defendem tudo ao contrário da vida dele, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma decepção, assim, para nós, enquanto jovens negros, que estamos, infelizmente, nas piores estatísticas, de ver pessoas da nossa cor, do nosso povo, que não defendem os nossos interesses, que não defendem a nossa vida e que estão se aliando com pessoas que muitas vezes defendem também que a gente esteja morto, que a gente tenha apenas como perspectiva, né, o subemprego, a falta de acesso à educação. Então, hoje, né, me considero de esquerda porque acredito que nós temos, né, uma visão mais concreta da realidade e lutamos para mudá-la. Né?